E a gente sabe que às vezes uma opinião que você dê sobre uma coisa que você não tem o domínio completo pode criar um mal entendimento e pode ameaçar a vida das pessoas. Né? Então, pra gente que é médico, às vezes a gente via briga de jornalista com político. Eu falo, cara, isso é um perigo, cara, pra saúde. Isso é um perigo, né? O que eu quero ver os médicos, sabe, falando mais sabe, é uma questão, né, se você gosta dessas frases polêmicas ou dessas coisas polêmicas, termos polêmicos, né, lugar de fala. Deixa a saúde pro médico, cara. Esse é o cara que, sabe, quando a coisa apertar, você vai correr. E tanto é assim que todos os meus pacientes têm o meu telefone, porque se apertar, cara, me liga, eu tô lá. Se você não pode, até em situações drásticas, traumáticas ou tenebrosas, você não pode fazer nada, você ainda pode consolar, você pode confortar. Você pode pegar na mão do seu paciente e falar, tô contigo. Você tem duas certezas na vida. Você vai vir pra vida na mão de um médico, você vai embora na mão de outro. E sabe, Vilela, isso é uma coisa que eu respeito demais da minha profissão e é uma coisa que eu pago um preço alto. Por quê? Porque quando chegar a minha hora, eu vou saber que é a minha hora. Isso não é um conhecimento que qualquer um quer. Com certeza não. E você vai saber por quê? Por causa dos indícios, dos Você vai saber, Você sabe, né? simplesmente você sabe, né? Talvez isso me dê a chance de me preparar. Mas, cara, quem tá preparado pra acabar? Né? Você não pode temer a morte. Você já mas pensou sobre isso? Já, várias vezes. Na faculdade a gente pensa sobre isso, né? A gente passa... Um dos cursos da faculdade é tanatologia, né? O estudo da morte e nos cuidados paliativos, o acompanhamento das mortes assistidas, né? As pessoas que estão em uma situação de decatexis, que a gente chama, né? De desprendimento e que vão morrer. É uma coisa absurda. Você fala para mim, um dos estágios mais importantes, que mais me marcaram na minha carreira, foi quando eu passei em ortopedia pediátrica no GRAAC, como residente já. Quando você vê uma criança falar para você como um adulto, porque ela teve que amadurecer em meses e entender o que é morrer, aí você vê que a juventude foi perdida. Eu quase desisti da faculdade. No 5º ano, ou no 4º, a Siri tá curiosa também. No 4º ou no 5º ano, eu tava no estágio de pediatria, e pediatria era uma das coisas que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade, porque eu gosto de criança, né? Eu me divirto com a criança. E eu acho que é uma comunicação que pro médico é muito boa, porque é uma comunicação 100% verdadeira. Nem sempre o paciente conta tudo pra você. Né? Aliás, por favor, nunca mintam pro seu médico de maneira alguma. Contem a verdade e toda a verdade. Isso, né? Não, você só perde, só dá trabalho. Só que, cara, eu fui passar no estágio de nefrologia pediátrica. E eu tava nesse estágio, um menininho pequenininho. Ele tinha seus 9, 10 anos, mas por conta da doença renal, ele parecia que tinha 5, 6. É um negócio bárbaro, assim, de assustador, assim. Aquilo mexe com você. Isso já mexia comigo. E aí ele falando pra mim, brincando, tio, você parece o bonequinho do fulano de tal, tarará, tarará. Aí eu falei, é isso mesmo, é por isso que eu faço exercício. E será que o senhor não me dá um? Eu falei, olha, é que eu não saio muito, eu só fico aqui, mas se eu encontrar, aí eu trago pra você semana que vem. Esse menino vira pra mim e fala assim, tio, é que eu acho que semana que vem pode ser que eu não esteja vivo. O quê? Vilela, eu saí daquela merda, daquele hospital. Cara. Aonde que é a porra da loja de brinquedo mais próxima? Porque eu vou trazer pra esse moleque todas essas porras desses bonecos dessa coleção. Fui pra casa, chorei. Não vou fazer mais essa merda, não quero mais ver isso. Caramba. É assustador. Você pode assistir qualquer filme de medo. E ele falou você como isso? Aceitando. Tranquilo. Você tem o que a gente chama de 4 estágios da agonia. Né? A primeira coisa, você tem a raiva, né? Você entra em ira, depois a negação. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Depois a barganha. Não, mas se eu fizer isso, eu tenho de volta. Descobriu que está com câncer, larga o cigarro na mesma hora, muda de religião, abraça um trem, corre pelado no meio do mato. Né? E por final a decatexis, que é o desprendimento. Onde você entende que realmente... É aceitação? Exato. E essa aceitação, né, muitas vezes você vê o paciente nessa situação. Então, sabe, quando vocês olharem pro seu médico, lembra que ele tem que lidar com isso. Isso é muito duro, cara. Caramba. Isso é muito duro. Isso é muito, sabe... Parece que é contra as leis É contra a lei da natureza, é contra a lei da né? vida. Uma criança, sim, né? Não faz o menor sentido.
E assim, você fala assim, mas tem profissão que tem especialidade médica que você não vai encontrar isso. Medicina do esporte você não vai encontrar isso. É que você se engana. Medicina do esporte, a gente vê muita gente que acha que é saudável. Porque vai treinar. No consultório a gente faz pelo menos 2 diagnósticos de câncer por mês. Caramba. Você vai investigar a pessoa, você olha uma coisa meio esquisitinha, você vai seguir lá, pum, câncer de tireoide, pum, câncer de cólon. Aparece, cara. Aparece. Eu fiz um diagnóstico de câncer de intestino que estava já com metástase para o fígado no pai de um paciente meu de muito tempo, né? Ele estava bem, falei, pô, você não dá uma olhada no meu pai tá querendo voltar a treinar, ele é novão, um cara sensacional, gente boa pra caramba, falador, papapá. Aí, cara, o senhor já fez um check-upzão? Não sei o quê. Tá bom, vamos fazer um check-up. Parte da triagem normal, você pediu um ultrassom de abdômen. Veio uma coisa meio esquisita ali. CT. Puta, tumor. Eu liguei pra uma colega minha, a Heloísa, doutora Heloísa Vise, muito competente. Falei, Elô. E, cara, ela atendeu ele na mesma hora. Falou, tô com um paciente assim, fez esse diagnóstico, eu preciso que acompanhe imediatamente. Então, manda pra mim. Graças a Deus, esse homem tá bem, tá vivo, era uma doença grave, né? E fígado é ruim, né? Quando o fígado ele é tomado por qualquer tipo de neoplasia, a notícia é ruim, né? E eu segurando tudo aquilo, porque, pô, eu tenho aquela baita relação de amizade mesmo com esse paciente meu, que é de muitos anos, né? Criei uma afeição pelo pai dele, porque, pô, é o pai do meu paciente que eu conheço, que eu gosto, que eu trato, que confia em mim, né? E aí, como é que faz? Então, sabe, tudo bem que tem aquela só, quem procura acha, mas é obrigação do médico procurar, cara. Claro. Você não vai procurar, né? Você vai fazer o quê? Fechar o olho e falar, não é comigo, não é minha especialidade. Como Tem essa. isso... Você tá com o CRM, cara, é pra você usar ele, é pra você fazer o que ninguém quer fazer, que é, sei lá, muitas vezes você ter que dar notícia ruim. Porque essa notícia ruim, muitas vezes, ela vem numa hora boa, e aí você consegue tratar. Veio aqui o Rabin e a mulher dele foi isso. Ela foi fazer um exame rotineiro e descobriu um câncer logo no início, cara. E conseguiu tratar. Imagina se não tivesse descoberto, né? Pô, e bom, porque hoje a gente tem métodos de detecção cada vez mais precoces, Mas né? a impressão minha ou explodiu, assim, parece que câncer, assim... A gente não escutava muito quando era criança que alguém teve câncer. É porque não se diagnosticava ou porque realmente agora tem muito mais casos? As duas coisas, Vilela. A gente vive pior, então a gente está mais exposto a situações que fazem com que a gente desenvolva, né, neoplasias, e a outra a gente faz mais diagnóstico, né? O espectro autista também. Se você lembrar, né, quando você era criança e eu era criança, a gente não ouvia falar tanto, era uma coisa rara. Exatamente. Hoje é razoavelmente comum, né? E por quê? Porque uma das coisas que pode levar ao desenvolvimento do espectro autista é, por exemplo, inflamação sistêmica na mulher grávida. Caramba. Então, a mulher grávida que fuma, que sofre muito estresse, que se alimenta mal, tudo isso está relacionado, bicho. Caramba. Tudo isso está relacionado. Então, viver é perigoso, cara. E medicina não é um commodity. Medicina é uma coisa séria, né? Às vezes a gente vê o comportamento de alguns médicos e você fala, pô, cara, lida um pouco mais sério com isso, né? Ao mesmo tempo, a gente vê outros médicos que querem censurar, brigar, caçar, bater. Cara, não é esse comportamento que você espera. Você não faz isso com um colega. Seu colega você traz pra junto de você, ó, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te orientar. E eu acho que, né, em tudo isso que aconteceu, né, com a gente aí nesse período, né, eu acho que faltou um pouco de união da sociedade, a sociedade se dividiu. Acho que isso foi péssimo. Né? Ainda tá sendo, né? Exato. E os médicos também se dividiram. Né? As pessoas não conseguiram compreender que muitas vezes entre médicos não há consenso, porque o que existem são tantas variáveis que uns escutam os outros e não necessariamente as decisões são tomadas de comum acordo. Às vezes é comum desacordo, mas que a gente acredita que aquilo é o melhor para o paciente naquele momento. As juntas médicas trabalham assim, a gente chega a uma conclusão, mas ainda existe desacordo. O que as pessoas elas imaginam é que a medicina é uma coisa que é 100%. Não, exata. É isso. Cara, não é. Existe um degradê infinito nisso. Né? É só você pensar. Vamos fazer a engenharia reversa, vamos pensar do lado do paciente. Vilela, você gostaria de ser tratado como qualquer outra pessoa é tratada? Ó, tratei o Zezinho assim, vamos tratar o Vilela assim. Você não gostaria. Então, isso não existe. Né?
A medicina é personalizada, é cuidadosa, ela é investigativa e, principalmente, ela é responsável. E nós tentamos aliviar as coisas para o paciente, mas não é porque a gente está diminuindo o perigo, dourando a pílula, não. É porque, cara, se você tiver que conviver com a verdade mesmo, se você tiver que enfiar a pílula vermelha na boca e engolir e a descobrir o que é o Matrix, tem gente que não aguenta. E não aguenta para descobrir, por exemplo, coisas como, nossa, então quer dizer que tem gente que não tem acesso a esse tipo de tratamento? Tem. Tem gente que morre na fila esperando um tratamento? Tem também. Então, toda essa parte da medicina que, né, é muito difícil para a gente ver e que sofre com política, que sofre com interferências externas. Cara, essa é a parte difícil da medicina. Né? Tratar o paciente é o objetivo da medicina. A gente está pronto para sofrer por isso. Eu não estou pronto para sofrer porque eu não tenho recurso suficiente, porque a política ou a opinião ou alguém... Cara. Isso não. Isso eu não aceito. Eu não aceito uma pessoa que não tem, né, essa responsabilidade que eu tenho, falar para mim o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. Porque na hora de assinar o nome embaixo, essa pessoa não assina. Ela, corre, ela dá a opinião dela e sai fora. Né? Então, uma das coisas que eu tento fazer, quando começou a pandemia, né, todas as aulas cessaram, e as aulas de medicina também. E eu resolvi fazer um programa chamado Interligas, que era o quê? 2 ligas de medicina, elas ligam assim, quando você está na graduação, alguns alunos se reúnem, conversam com um professor e eles fundam uma liga de medicina. Então, é uma forma do aluno vivenciar uma especialidade antes de se formar. Tá. Esse professor, que é dessa especialidade, ele orienta esses alunos como um tutor, né? E ele vai discutindo casos, mostrando casos dessas disciplinas, dessas especialidades. Por exemplo, Liga de Medicina Esportiva. Então tem um professor que é especialista em medicina esportiva, que ele é o tutor dessa liga e que ele vai orientar esses alunos. Então ele vai apresentar casos, ele vai dar aulas, ele vai mostrar seminários, ele vai indicar roteiros de estudo para esses caras, né, para o sujeito entender se ele quer fazer aquilo ou se é uma coisa que ele gosta, mas ele não quer fazer como especialidade. É uma decisão muito séria, você vai fazer isso pro resto da sua vida, né? Como qualquer profissão, enfim, afinal. E 2 ligas tinham pedido para eu fazer uma palestra para eles, uma aula, um título tal. Eu conversei com eles, falei, gente, eu tenho outra liga para fazer, né? A gente pode fazer junto? Ah, pode. Quando vocês querem fazer? Ah, daqui 2 meses. Falei, ótimo. Tem um aluno de medicina, que é meu paciente, que é uma pessoa sensacional, que é o Ulisses Martins. E os pais dele são médicos, inclusive. E eu contei pro Ulisses. Ulisses, fazendo isso. O que você acha? O que seus alunos da Unimes estão fazendo? Ele me chama de doutor por respeito, né? Porque eu encho o saco dele. Fala, Ulisses, me chama de Paulo, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento isso. Você me envelhece, você me afasta de você. Aí ele falou, ai, tá bom, Paulo. Ele falou, olha, o pessoal tá sem era na beira. É ótimo. Vê com o pessoal da Animes, vê se eles querem fazer alguma coisa. Ah, topou. Aí eu chamei o Murilo, aí eu chamei a Lucas, eu fui chamando, montando uma equipe. A gente montou uma equipe, 6, 7 graduandos de faculdades diferentes. Começamos a avisar, ó, vai ter aula para liga tal, se você quiser participar, tá tudo bem. Começou com 2 ligas. Com quantas ligas terminaram? Você tem ideia? Não. 300 e poucas. Caramba. 16 mil alunos. 11 países. Caramba. Alunos de medicina brasileiros em todo o mundo. É isso daqui que eu tô usando aqui. É o Interligas. E aí, eu falei, pô, eu não posso decepcionar esses moleques. Então, eu não vou fazer só uma aula. Eu vou fazer um curso para eles. Eu fiz um curso de 10 módulos. Não, 10 não, 20 módulos. Que a gente deu durante o ano de 2020, né? E encerrou no final do ano passado. E agora a gente vai retomar agora no final de agosto, setembro. A gente vai começar essas atividades de volta. Né? Porque, na verdade, o que é o objetivo do Interligas? Né? Pro menino que está estudando medicina e que ele gosta de medicina esportiva, ele tem a chance de ver se isso é o que ele quer. Então, mesmo o cara olhar e falar, ah, não gostei disso, valeu, porque significa que ele vai ter a chance de escolher alguma coisa, de abrir as portas para alguma coisa que ele gosta. Mas a gente entende que medicina esportiva, né, e a saúde do atleta, ela é multidisciplinar. E a gente começou a abrir nutrição para assistir junto, educação física, psicologia, fisioterapia, agora vai ter biomedicina.
né? E todas essas profissões, então na nutrição, professora Aline Davi, na educação física, professor Lancha Júnior, que é um dos maiores publicadores do mundo na área de educação física, né? Fisioterapia, Dr. Davi Ronce, psicologia, Dr. Eslen Delanogari, e agora na biomedicina, eu vou contar, mas eu vou contar, essa semana eu vou revelar quem é, um cara sensacional, porque, assim, todos os alunos que eu vejo das graduações das disciplinas médicas, ou seja, das disciplinas de saúde, eles ficaram abandonados e ficaram meio sem era nem beira. Então, cara, como médico, é a minha função também devolver um pouquinho do que eu tive, sabe? Eu tenho o maior orgulho do mundo de ter estudado na Escola Paulista de Medicina, onde os professores, eles são pessoas maravilhosas, além de médicos sensacionais, né? São caras que me ensinaram medicina à beira do leito, olhando para o paciente, me ensinando a conversar com o paciente. Vilela, a gente tem que aprender a conversar com o paciente, para ele acalmar e ele conseguir falar o que está acontecendo. Você tem que entender que essa pessoa não te conhece, ela vai resolver um problema, ela vai abrir um problema para você. Então você tem que criar o canal de confiança, porque é isso que a pessoa quer do médico, né? Ela quer confiança para ela falar do problema dela e ser tratado. E quando você tem esse caminho aberto, cara, essa pessoa tem que poder depender de você, né? Tudo isso para te falar por que meu paciente tem meu telefone. Desculpa. Não, eu entendi. Ave Maria.